Eu tenho alguns orgulhos nessa casa. A mim, nossa reserva moral, sabe, se lembra, porque mesmo sendo vice-líder do governo Lula e líder do vice-presidente Alckmin, eu nunca abri mão da minha isenção. Na CPMI de 8 de janeiro, eu fui o único da base do governo que não concordou com o relatório em que culpava Jair Bolsonaro como responsável pelo 8 de janeiro. Eu votei contra o relatório, porque para mim ele não teve culpa nenhuma, ele não sabia, assim como também para mim Lula não sabia. Para mim a culpa maior foi do governador do Distrito Federal, Ibanez. Também fui o único da base do governo a não concordar com o pedido de quebra de sigilo bancário e telefônico da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu creio que isso seja impossível na interpretação de qualquer cidadão brasileiro minimamente sensato dizer que não sou isento. Mais do que isso, Cleitinho, o que me desanima é que eu fiquei sozinho aqui, sabe em quê? Ao liderar, presidente Irã, a abertura de uma CPI do judiciário, que era chamada de toga. Eu não consegui as 27 assinaturas. Eu fiquei sozinho aqui falando como um bobo, como um tolo. Depois pedi o impeachment do ministro Gilmar Mendes. Também não consegui as assinaturas. Depois, o pedido de impeachment feito por mim, de Alexandre de Moraes, na época. Com mais motivações do que agora. Tanto que consegui na época, você falou em 1 milhão. Eu consegui em 2 dias, com o Caio Coppola, 3 milhões de assinaturas. Sabe quantos assinaram comigo? 2 senadores. E os bolsonaristas que não concordavam comigo na época, hoje se arrependem. O próprio Flávio, que eu tanto admiro, Bolsonaro, já reconheceu para mim. Nós erramos, Cajuru. Naquela época, a gente não podia ter deixado você sozinho. Porque eu fiquei sozinho. Tomei processo. Perdi indenizações caríssimas, que para pagá-las, quem me emprestou dinheiro, não tenho nenhuma vergonha de falar isso, foi o senador Oriovisto Guimarães e também o senador Eduardo Girão, para eu pagar as indenizações caríssimas, porque sofri na pele. Então isso aqui me desanima, porque se lá na época, aqui essa casa tivesse me acompanhado, nada disso hoje estaria sendo discutido. Infelizmente, eu tenho que fazer esse registro. Gente, a credibilidade do futebol, nós temos então, por ela, a obrigação de preservar. Como vice-presidente da Comissão de Esportes do Senado e presidente da CPI da manipulação de jogos de futebol e casas de apostas, não poderia ignorar, não sei quem leu aqui hoje, no UOL da Folha de São Paulo, a notícia divulgada. O Ministério Público de São Paulo investiga lavagem de dinheiro da organização criminosa PCC com a negociação de jogadores de futebol da elite, da Série A. Não é B e nem C. Empresas e empresários. O empresário, inclusive, já fez a delação, que o Ministério Público firmou com um corretor de imóveis e foi homologada pela Justiça de São Paulo. O referido cidadão teria entregue aos promotores contratos, comprovantes de pagamento e prints de conversas no WhatsApp que indicam uma suposta participação do primeiro comando da capital São Paulo na contratação de jogadores. A principal suspeita dos promotores é de lavagem de dinheiro do tráfico na aquisição dos atletas por meio de empresas agenciadoras de jogadores de futebol. Não há, entretanto, indícios de que os jogadores tenham conhecimento da origem do dinheiro. Ainda faltam muitos detalhes, mas virão, e a investigação em si é mais uma triste história envolvendo o nosso futebol, que desde o início do ano passado vem registrando denúncias de fraudes em jogos por causa de apostas esportivas, com atletas deliberadamente provocando expulsões, fazendo pênaltis, marcando gols contra.
O escândalo da manipulação de jogos e apostas esportivas está sendo apurado aqui no Senado por uma comissão parlamentar de inquérito, da qual tenho a honra de ser o presidente, tendo como relator o meu irmão desde 89, Romário Souza Faria, com participação ativa de Eduardo Girão, de Carlos Portinho e outros. Sobre a suposta participação do PCC na compra de jogadores para lavar dinheiro, como jornalista que sou, faço questão de dar crédito ao colunista Josmar Josino, do site de notícias UOL, que fez a primeira divulgação na segunda-feira. O jornal Folha de São Paulo, do qual fui colunista por 4 anos, correu atrás e hoje publicou ampla reportagem sobre o assunto. O corretor de imóveis que fez a delação premiada, Antônio Vinícius Lopes, admitiu também a participação em esquema de lavagem de dinheiro do PCC na compra de imóveis em São Paulo, quanto às empresas agenciadoras de futebol comandadas por gente ligada ao primeiro comando da capital. Elas teriam negociado jogadores de 2 grandes times paulistas. Sabe quais? O Corinthians e o São Paulo. Na delação foi citado o nome de Danilo Lima de Oliveira, que há 2 anos já vem sendo investigado pela polícia por possível vínculo com o PCC. Sem figurar como sócio, ele teria participação na empresa Ui Football Talent, que agencia jogadores de futebol. Procurada pela imprensa, a empresa Ui Football negou qualquer vínculo com Danilo Lima e garantiu que opera no futebol de forma transparente e ética. Mentira, óbvia. Segundo Total, todas elas normais, segundo quem recebeu a denúncia. O São Paulo informou que não vai comentar o assunto. O Corinthians divulgou nota manifestando surpresa com a notícia da possibilidade de atletas supostamente agenciados por integrantes do crime organizado terem formalizado contratos com o clube. O time ainda manifestou a disposição de contribuir com as investigações. O ex-presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, cujo nome foi citado em uma das gravações de posse do Ministério Público, declarou, abre aspas, nunca tive qualquer contato pessoal ou profissional com a pessoa mencionada na investigação, fecha aspas, mentiu também. Não quero prejulgar não, mas apenas torço para que os promotores levem a fundo o trabalho que iniciaram. Como integrante da Comissão de Esportes e vice-presidente dela, e ainda da Comissão de Segurança Pública, também como vice-presidente que sou deste Senado, vou acompanhar de perto as investigações do Ministério Público paulista. Enfim, para concluir, presidente Irã, eu já passei por tudo em 50 anos de carreira que completei anteontem e que farei uma festa no próximo 9 de setembro e todos e todas aqui serão convidados. 50 anos de carreira nacional. Eu enfrentei PCC, Comando Vermelho, em rede nacional de televisão, Cleitinho deve se lembrar, eu, Datena, e nunca tivemos medo. E muito mais aqui, como parlamentar que sou hoje, eu não posso ter medo, irmão querido, senador André Amaral, também preocupado com a minha visão. Eu preciso de visão, mas mais do que visão, eu preciso de independência, de caráter e de colaboração dos senhores, e acredito na honradez de cada um dos que estão aqui no plenário, para que a gente não permita que PCC, que Comando Vermelho, se envolvam com a maior paixão do mundo, chamada futebol, e agora não é mais de série D de dado. Agora estão falando, e estamos aqui com provas, com delação premiada, de times do tamanho de Corinthians e São Paulo. Agradecidíssimo.